trás desses trabalhadores tem uma empresa, tem uma organização de trabalho, tem uma gestão do trabalho. E é aí que nós devemos encontrar as causas. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes esse assédio acontece, muitas vezes não, a grande parte das vezes eu diria, ele acontece na empresa, a empresa faz de conta que nada está acontecendo, não toma nenhuma posição e termina sendo cúmplice daquele que humilha. Então, são ataques sistemáticos, de modo direto ou indireto, de modo visível, invisível, ao olhar do outro, mas que fere a nossa dignidade, atinge a nossa honra, atinge fundamentalmente a nossa saúde. Atinge a nossa saúde porque atinge a nossa alma, atinge os nossos valores. Isso termina, ao longo do tempo, nos adoecendo. Então, esses ataques sistemáticos, a doença não só chega do ponto de vista de saúde mental, ocasionando inicialmente tristeza, medo, ansiedade, incerteza, dúvidas, por que ele está fazendo isso comigo, por que ela está fazendo isso comigo, até que chega um ponto do adoecer. Adoecer com depressão, com ansiedade, os transtornos os mais variados, com estresse. E se a gente até poderia perguntar assim, olha, mas a quem afeta? Né? Afeta homens e afeta mulheres. Afeta desde o mais baixo da hierarquia, como a gente diz, o chão da fábrica, até a alta hierarquia. Agora, se a gente perguntar, e aí pensando nas jornalistas, se a gente perguntar quem mais afeta, são as mulheres. As mulheres são as mais afetadas, né? Principalmente mulheres acima de 35 anos, com filhos menores de 10 anos, né? E então o assédio ele não tem um olhar que vai só atingir o pessoal da produção. É errado isso. Ele atinge a todos, atinge da alta hierarquia à baixa hierarquia. Então, o que é que a gente está dizendo aí? Que atrás desse assédio, dessa prática, tem uma organização que exige produtividade, exige que se cumpra a meta ou se vá além da meta. Né? Qual o setor? A gente podia perguntar. É só jornalista? Não, todos os setores. Eu até hoje não conheço um setor sequer que não exista a prática de assédio moral. Né? Ele acontece tanto em grandes empresas, em grandes corporações, em grandes bancos, como em escolas pequenas, como em pequenas e médias empresas. Então, não é específico, óbvio que um banco ou uma grande imprensa, um grande jornal, óbvio que as condições de acontecer, aliás, eu tenho tido muitos relatos de pacientes que são jornalistas, os seus esposos são jornalistas, e que sofreram o assédio moral. Eu queria resgatar uma coisa que você disse aí, Letícia. Se esses atos são repetitivos ao longo da jornada, não significa que um ato em que eu humilho uma pessoa não se caracterize como violência. É uma violência. E como violência, nós devemos pensar que atinge a nossa dignidade, que atinge a nossa honra. Então, a repetitividade, aliás, é até uma coisa que eu sempre esclareço. Quando um dos grandes estudiosos desse tema, o Lehmann, estudou a questão do mobbing, do assédio moral, ele colocava que para a gente ter certeza que era assédio, necessitava de 6 meses para se configurar que de fato era um assédio moral. Eu me pergunto, como nós podemos ficar admirando, sendo testemunho de uma violência e nada fazer? Então, aquele também que testemunha, ele é responsável, tem uma certa responsabilidade, não só de dar solidariedade àquele que está sofrendo, de dar apoio àquele que está sofrendo, mas também se juntar para denunciar. Né? Isso aí é algo que a gente não pode se calar em relação às questões do assédio moral. A gente pode dizer, bem, mas como é que eu vou identificar? Será, não é? Será que ele está aborrecido? Será que é do espírito dele, é do caráter dele, é da personalidade dele, ser nervoso? Será que eu fiz alguma coisa por merecer? Sempre quem assedia sabe por que faz. Ele, muitas vezes, aquele gestor, o diretor que está pressionando o seu subordinado, ele sofreu também, não nego, ele também foi pressionado para dar maior produtividade. Mas isso não justifica. Então, o assédio, ele tem, sim, na grande parte das vezes, uma intencionalidade. Eu quero mostrar a você que quem manda aqui sou eu, que eu sou o dono do pedaço, você não pode me questionar, você tem que obedecer aquilo que eu mando. Todo assédio tem uma direção. Então, eu sei a quem estou assediando, por que estou assediando, né?
E, normalmente, como toda violência, pressupõe uma série de símbolos, que, inclusive, você disse aí, quando você diz assim, me tratava como se, com um certo menosprezo, faz piadinhas, as próprias colegas, os colegas, repetem as piadinhas, quando não repetem, dá risadinhas, né? Olha para a pessoa, quer dizer, isso são símbolos, né? Que também caracteriza, que fazem parte, símbolos e valores que fazem parte aí dessa questão do assédio moral. Então, assim, a gente poderia dizer que todo assédio moral, assédio laboral, toda violência laboral é um processo, é um conjunto de estratégias, é um conjunto que envolve decisões, que envolve atos, que envolvem comportamentos. Então, se a gente fosse dizer assim, mas como isso? São gestos. Eu entro numa sala, por exemplo, dou bom dia a todo mundo, menos a uma determinada pessoa, né? São ironias, são, entre aspas, brincadeirinhas, são gritos, desqualificações, tudo que eu faço, por exemplo, no jornalismo. Você faz uma matéria, se esmera para fazer e não serve de nada, é criticada. Você volta, refaz a matéria, entrega, aí aquilo que você se esforçou mais ainda, para melhorar mais ainda, quando você entrega e colocado na lata do lixo. Então, esse tipo de prática arrasa, adoece, esmaga com qualquer pessoa. Então, esses gestos, essas ironias, esses gritos, essas desqualificações, essas desmoralizações são constantes, são desmoralizações que são públicas, e muitas vezes alguns chamam, depois que eles começaram a conhecer um pouco a questão do assédio e os trabalhadores não se calar diante do assédio, eles começaram a chamar em portas fechadas e gritar, e desmoralizar, e agredir a pessoa com a porta trancada. Então, essas atitudes hostis, né, elas terminam degradando as condições de trabalho. O que é que eu quero dizer com isso? Quando um trabalhador, uma trabalhadora é humilhado e aqueles outros que estão testemunhando, que estão assistindo, também sofrem com essa questão. Sofre como? Tem medo. Por isso, muitas vezes se cala. Diz, não, eu não quero ser o próximo. Se ele está fazendo com ela, ele pode também vir para mim e eu não quero. Depois, o medo de perder o emprego. Não, é melhor ficar calado do que não dar nem apoio e não vou me meter porque pode sobrar para mim. Eu tive muitos casos, assim, de trabalhadores que, quando saía da instituição ou da empresa, do lado de fora, vinha um colega e dizia, olha, desculpa, eu não te dei apoio porque você sabe, né, medo, você sabe como é o cara, né? Então, essa coisa do medo de dar o apoio termina reforçando essas práticas do agressor, né, do supervisor, do gerente, de assédio moral. Então, todo assédio, eu às vezes digo assim, porque parece que quando a gente está vivenciando a situação de assédio, quando a gente encontra pessoas que nos conta a sensação, a questão do assédio, a gente vê muitas vezes mentiras, né? São faladas em relação àquela pessoa, há cooptações de outros trabalhadores para que fique do lado do chefe e reproduza, inclusive, o discurso dele, e há muitas vezes, tem N casos de corrupção. De corrupção como? De chegar para aquele trabalhador. Eu tive um caso que me marcou muito, aliás, lá, ainda do Sindicato dos Químicos, que um chefe chegou ao ponto de permitir a esse trabalhador que saísse à tarde, ele percebeu que esse trabalhador gostava de uma garota, e ele saía à tarde, tinha permissão do chefe, ia para motel e voltava para a empresa. Depois de um tempo, o próprio chefe, que assim permitiu, que era bonzinho, entre aspas, termina cobrando dele e ele fica totalmente desesperado, com medo, porque ele diz assim, se isso chegar na minha casa, eu estou perdido. Então, todo esse jogo de mentira, de corrupções, de cooptações, de tentativa de subverter, de cooptar o outro, elas são atitudes muito comuns, são atitudes hostis e que terminam assim, degradando também as condições de trabalho. Degrada na medida em que um trabalhador se isola do outro, um trabalhador tem medo até de cumprimentar o outro, esperar esse trabalhador, esse colega sair para poder explicar por que ele não deu o apoio. Olha, quando eu falei estratégia anteriormente, eu quero dizer o seguinte, eu dou uma ordem para uma pessoa fazer uma determinada função. Daqui a pouco eu digo, não, você está fazendo errado, eu não disse absolutamente nada disso. Então, eu dou instruções confusas. Ou então eu posso sobrecarregar de trabalho. A minha meta nunca é fixa, ela nunca é a mesma no dia seguinte, ela é sempre ascendente,
e sempre tem alguém que termina cumprindo a tal da meta, né? Então, essa sobrecarga de trabalho, se eu já estou no olho daquele que está me humilhando, ele sempre vai apontar, olha, só você não consegue, só você é incapaz. Todos os seus colegas conseguiram fazer e não estão se queixando. Uma outra característica da estratégia é bloquear o andamento do trabalho. Ou seja, eu escondo. Você não imagina como isso é comum em determinados setores, esconder material que é necessário para a execução da tarefa. Por exemplo, eu preciso de um lápis, eu preciso de uma caneta, eu preciso de um giz. Não tem. Se eu quiser, eu tenho que comprar. Né? Ou eu estou numa linha de montagem, eu preciso de uma determinada peça para desenvolver o meu trabalho. Não tem aquela peça para eu desenvolver o meu trabalho. Então, isso é bloquear o andamento do trabalho. Outra coisa, criticar em público. É muito comum. A portas fechadas é uma coisa muito mais recente, mas ainda é muito comum criticar em público, e aí é como se, assim, aquele que humilha está dizendo assim, olha, eu estou tendo aí testemunhas que eu estou procurando fazer o melhor por você, né? Então, critica em público, e a pessoa que é criticada se sente arrasada. Impor horários justificados, eu já encontrei coisas absurdas em relação à questão dos horários justificados, né? Em que a pessoa termina tendo que ficar na empresa, na instituição, além da hora, pelo medo, sempre o medo de perder a questão do emprego. Caluniar, isso vocês não imaginam, a estratégia de caluniar, as maledicências que você falou, Letícia, é como se fosse intencional, proposital. Então, diz algo, faz uma fofoca sobre você, e aí termina, isso te causa um mal terrível, que são essas maledicências, essas calúnias que terminam atingindo a sua moral, né? Proíbe colegas de conversar, é uma coisa assim, muito como dizer assim, olha, se você sabe, hein, se você conversar com ela, você pode ser o próximo. E a pessoa tem medo. Muitas vezes, até em muitas empresas, chefes chegam ao ponto de dizer, olha, não conversa com aquele colega, você sabe que ele é encrenqueiro, você sabe que é problema, para que você vai se meter com ele? Então, essa questão de ameaça, de amedrontar, faz parte desse comportamento de um chefe que segue as orientações da gestão, e, lógico, não nego que tem características do caráter, que tem características da personalidade, que reforça esse lado do humilhador, da agressão, né? Margarida. Oi. Não, se me permite, aqui tem algumas questões que estão entrando enquanto você está falando, que acho que seria legal a gente colocar, importante aqui para corroborar com a tua fala e, ao mesmo tempo, te fazer algumas questões. Bom, tá bom. Além disso, tem várias pessoas que estão dizendo que o assédio moral só se combate com coragem, né? Sim. A EBC é um modelo, exemplo de como encarar o assédio moral de forma coletiva. Mas tem um comentário do André Freire, que é diretor também do Sindicato de Jornalistas, dizendo o seguinte: penso que o assédio interessa para desorganizar, desmobilizar do conjunto dos trabalhadores no local de trabalho. Então, interessa a empresa. Se desse prejuízo, seria definitivamente eliminado, né? A Flávia Albuquerque diz o seguinte, que ela sofreu assédio moral por anos, né, por parte de um chefe na Agência Brasil, em São Paulo. Tem agora uma questão que acho que é interessante você abordar. Há assédio, quando é que identificamos que se trata de um assédio moral coletivo? Quem pergunta é o Sérgio Ipoldo, do Sindicato dos Radialistas. Também tem uma pergunta aqui da Priscila Chandretti, dizendo o seguinte: você fala na questão das mulheres, que são muito afetadas, e a questão de raça? Quando há assédio, quando é racismo, é possível ser ambos, né? A Kemi fala também do machismo muito presente, já teve chefe gritando, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão aqui que a gente já coloca assim para você. A questão do medo, né, de denunciar, e é isso que você falou agora há pouco, o medo de perder emprego, enfim, uma série de situações que causam, né? Também, deixa eu ver aqui, o Paulo Zoc, presidente do nosso sindicato, afirma que tem o caso de uma empresa que foi denunciada no Ministério Público, que se defende dizendo que é apenas o chefe que ele é informal e brincalhão, quer dizer, essa é a saída que a empresa dá para desqualificar a questão, né?
Então, volta aí com você para comentar um pouco essas questões. Pois é, Edu, exatamente essa questão. Eu queria dizer que, quando a gente fala em assédio, todo assédio é organizacional. O assédio, ele se manifesta entre 2 ou 3 pessoas, mas ele é organizacional. Enquanto o assédio organizacional, toda uma equipe, todo um setor pode sofrer a pressão daquele gestor. Mas todo assédio, em princípio, é organizacional. Né? E aí, acho que vale até a pena a gente lembrar o seguinte, que como causalidade do assédio, a gente vai ter a forma de organizar o trabalho, a forma de administrar o trabalho e a cultura que existe dentro daquela empresa que mantém a questão do assédio. Né? Mantém no sentido de dizer, mas é da cultura, isso é normal, isso é do espírito dele, da personalidade dele, e termina não encarando a questão do assédio. Alguém perguntou sobre a questão do racismo. As mulheres são as mais assediadas, e a depender do setor, a gente sabe muito bem que a raça negra existe, à medida que vai ascendendo na posição, vai diminuindo a presença da raça negra, homens e mulheres, com um grande componente aí, em que as mulheres negras, não precisava nem discutir isso, ganha menos do que as mulheres brancas, e o homem negro ganha menos do que a mulher branca. Então, só para a gente ter uma ideia que a questão aqui não só é de racismo, de um preconceito muito intenso, e se a gente não lidar, não é a questão aqui com tentar compreender a desigualdade de classe, a gente termina não compreendendo por que essa ascensão ainda hoje é tão impedida, né, numa população em que 56% da nossa origem é negra, né, e ainda os negros são tão impedidos de ascender profissionalmente em todas e qualquer profissão. Eu digo, na minha área, por exemplo, a gente conta de dedo o negro que é médico, que são raríssimos. Então, é por incompetência? Lógico que não. É por barreira que ele sofre, uma barreira sutil, invisível, que ele sofre, sutil, mas forte. Né? Não vamos esquecer isso, que ele sofre logo na entrada da universidade. Eu queria, assim, eu não sei se teve alguma que eu não respondi, mas eu queria lembrar uma coisa seguinte, quando a gente pensa, já que a gente está com jornalistas, os relatos de jornalistas são relatos incríveis, não vamos esquecer. Hoje, na pandemia, por exemplo, que eu acho que destampou essa desigualdade de uma forma muito grande, a pandemia traz essa realidade para a gente observar mais de perto, mais intensamente, o que está acontecendo no setor do jornalismo. Por exemplo, as mulheres. As mulheres, elas terminam, pelo fato de ter que atender os filhos durante o trabalho remoto, o home office, isso termina sobrecarregando muito mais. O trabalho fica muito mais cheio de responsabilidade, muito mais cansativo, elas são muito mais cobradas por desempenho de teletrabalho. Por exemplo, eu nunca pensei que no home office eu fosse ter casos de assédio moral. E tenho tido vários relatos de trabalhadoras me falando que em conferência web, né, webconferência, foi humilhada e ela disse que se sentiu mal porque todos os colegas estavam ali naquela conferência e viu, né, quando ele a humilhou, viu, testemunhou, e ela sentiu no rosto de cada um risinho e ninguém falou absolutamente nada. Então, até no teletrabalho, no home office, a gente tem tido casos da questão de assédio moral. A gente pode dizer que simplesmente é uma questão de empatia? Eu acho que é muito mais do que isso aí. Acho que o que falou no assédio moral coletivo, e quando a gente fala na organização de trabalho, tem uma organização por trás disso aí. Há pouquíssimo foi relatado um caso para mim de uma jornalista em que o seu agressor, o seu gerente, o seu chefe, o que ele dizia sempre para ela é que as matérias dela não tinham qualidade, que ela não conseguia fazer. Quando ela denuncia esse caso, ele reverte, dizendo que ela que é antipática, que ela que é chata, que ela que não sabe fazer as coisas. Mas quando a gente vai para o trabalho home office, eu acho que isso é algo que a gente precisaria dar mais atenção sobre isso, diferentemente do trabalho presencial. Sinceramente, eu confesso para vocês, eu nunca pensei que a gente tivesse já o risco do isolamento, já uma tensão muito grande, porque a gente está em casa com todos da família, e no caso das mulheres, fundamentalmente com as crianças. Mães jornalistas, elas relatam muita questão dos impactos na redução do salário, né, no desemprego. Eu tive alguns casos de desemprego, redução de salário. Gente, não dá para vocês imaginarem
Imagina, um jornalista ter redução, uma mulher ter redução de salário, e no caso meu, que nessa pandemia o marido terminou perdendo o emprego, ela terminou como sustentação, e mesmo assim com o salário dela reduzido. Então, é assim, é algo que a gente muitas vezes não dá visibilidade, porque esse trabalho em casa fica invisível, né? Invisibilidade da sobrecarga que essa mulher ou este homem tem em casa, mais ainda a mulher, por causa da questão dos filhos, né? E essa invisibilidade da sobrecarga da tarefa significa o quê? Ela não tem aquela jornada de trabalho de 8 horas, ela avança na hora. Ela avança, a coisa que mais tenho tido é assim, eu não estou conseguindo dormir. Ou então, olha, eu durmo e acordo cada 2 horas, porque eu tenho que terminar o trabalho que eu tenho que fazer, né? Então, essa questão aí da invisibilização da sobrecarga é um negócio que a gente também tem que pensar, né? Que ações a gente pode ter, que práticas a gente pode ter, efetiva de enfrentamento. É só normatizar a questão do home office? Será que é só isso? O que mais a gente pode fazer? Por exemplo, eu tenho tido queixas, e aí quando eu falo, estou falando de pessoas que estão em casa, home office, nível universitário, que a grande queixa, olha, só tem um computador lá em casa, e o computador meu marido precisa, meus filhos que estão na escola precisam, e aí como é que eu faço? Então eu tenho que ficar acordada mais tarde, durante mais tempo, para poder tentar conseguir fazer, já exaurida, que fiz todas as tarefas de casa, para tentar fazer aquilo que a empresa me pede. Então esse isolamento, ele deixa todos nós angustiados, né? Deixa exauridos. Eu nunca tive tanto caso de transtorno mental, de exaustão, de burnout. A gente até poderia dizer, mas como você está em casa, como esse chefe na reunião disse a ela, você está se queixando, você está numa boa, você está trabalhando em casa, será que é numa boa mesmo? Quem fala isso tem essa experiência, conhece alguém que faz o home office em casa? Então vocês imaginem, se a distância não está cara a cara, o chefe, o diretor, ou o corpo diretivo daquele jornal, daquela empresa, cobra, humilha por uma... Imagina, então, o que é o presencial. Então, muitas dessas jornalistas, por exemplo, que são mães, muitas vezes elas dizem assim, eu não sei se continuo trabalhando, ou se eu vou largar esse trabalho depois, eu não sei. Entende? Quer dizer, é indecisão. Eu vejo em todas as categorias indecisão. Incerteza, muito medo, né, do que vai acontecer. Não gosto desse termo que usam, novo normal. Eu acho que o novo normal é para a grande empresa, para o sistema financeiro, é para grandes corporações. Realmente, então, assim, as pesquisas até dizem que eles enriqueceram mais ainda, apesar da pandemia, né? Então, é essa sobrecarga mental, que é decorrente desse contexto de isolamento, desse contexto de uma mulher que compartilha as responsabilidades, às vezes, com o marido, às vezes aquele marido está ali e não compartilha as responsabilidades com o filho, então o trabalho mental termina acentuando e dando mais ainda transtornos a essas mães jornalistas, né? Então, é algo bastante complexo quando a gente lida com a questão da saúde mental, do assédio moral dentro dos ambientes de trabalho. Então, não dá para a gente dizer que é uma coisa boba. Ok, Margarida, coisa boa. Bom ter as suas informações aqui, para que a gente possa refletindo e amadurecer, sobretudo o movimento sindical, para que a gente possa crescer, né, no combate ao assédio moral. Tem várias questões aqui, eu queria colocar a Letícia agora também, porque a Kemi, né, ela faz uma pergunta que eu acho que seria legal a Letícia comentar também, depois, claro, a Margarida, né, como trabalhar com esse medo de denunciar, né? Como enfrentar isso, né? Mas a Kemi também faz uma pergunta aqui, Margarida, depois talvez você já possa ir anotando no seu caderninho aí. Ela coloca que no caso da EBC, né, a censura sistemática após o golpe de 2016 e o descumprimento dos princípios de da comunicação pública podem ser considerados assédio coletivo, né? O assédio tão naturalizado, a Camila Boen, né, tão naturalizado que há tanta certeza da impunidade que a chefia
me assediava na frente de colegas sem o menor constrangimento. E aí eu queria emendar com uma questão que a Érica, diretora do sindicato, coloca, que é a questão de como elaborar questões para a convenção coletiva de trabalho de combate ao assédio moral. E aí dá uma pimenta aqui também, a legislação, né? Tá difícil de passar, né, de ter uma lei que combate o assédio moral, ainda mais com o Congresso Nacional que a gente tem aí, né? Tem outras questões aqui, mas eu vou deixar aqui por enquanto essas, né? Letícia, você fala um pouquinho agora? Liga seu microfone. Desculpa, gente. Então, eu queria começar por essa questão que a Kemi escreveu sobre o assédio no âmbito, né, da política, isso sendo realmente reforçado, né, como se fosse uma prática normal, né? Eu acredito que realmente, no caso da EBC, isso está amarrado, né, com vários outros fatores que eu acredito que sejam bastante relevantes para a gente entender como é que isso se perpetua, né, dentro da empresa. Eu acho que pelo perfil das pessoas de realmente desejar fazer comunicação pública, desejar trabalhar no braço de comunicação pública da empresa Brasil de Comunicação, eu acho que a gente tem muito essa vontade de realmente se realizar no âmbito pessoal também, né, por meio do trabalho, porque é uma questão que parece, né, talvez para alguns uma coisa muito idealista, né, mas na realidade é um projeto bastante que realmente tem chance de se materializar, como a gente já viu em outros países, e por que não no Brasil, né, não seria diferente, enfim. Então, eu acho que você ser silenciado, você ter esse direito de se expressar também cerceado, né, porque individualmente você também, além de você estar sendo calado ao tentar fazer denúncias importantes, né, por meio do jornalismo, você também está sendo calado enquanto pessoa, né, ali, enquanto repórter. Então, eu acho que essa é uma discussão muito interessante, né, da censura, né, como uma forma de assédio, porque, de fato, o que a gente percebe, como a Margarida colocou, é uma questão sistemática, né, que vem sendo sempre reiterada e muitas vezes até agravada, né, porque após sucessivas vezes você vai também passando por um escrutínio, ali o seu material que você produz, o que você sugere, passa por um escrutínio tamanho que realmente essa vigilância sobre você, esse olhar que recai sobre você, é uma coisa realmente muito pesada, assim, e essa perseguição realmente é muito nítida, né, não é coincidência, como eu coloquei no início, né, de forma bastante breve, mas não é coincidência, né, que as pessoas que realmente se posicionem de forma mais contundente sejam realmente mais perseguidas. Eu não estou dizendo que quando você se cala, você vai ser realmente blindado, porque todo mundo está suscetível ao assédio, e eu acho que por N razões, né, por um chefe que de repente possa se sentir porventura ameaçado ali, você vai sentir que você pode desbancá-lo, e às vezes nem é a questão, né, porque inclusive como colocou um colega esses dias, eu achei muito bom, ele comentando que muitos colegas dentro da EBC, principalmente os que entraram aí nessas últimas levas, que realmente gostam de comunicação pública, eles sentem que tem essa vocação para ser repórteres, isso eu achei bem interessante, e eu me identifico com isso, porque eu não tenho, por exemplo, essa ambição de chegar a uma grande posição, não, eu realmente gosto de estar na rua, conversando com as pessoas, estar pautando, estar nesse processo de escuta e produzindo reportagens mesmo que eu ache que possam ser transformadoras, enfim, eu tenho essa coisa meio romântica mesmo, né, que alguns mais antigos na carreira imaginam que seja associado somente a pessoas
mais jovens, mas enfim, porque são pessoas que às vezes até perderam o encanto mesmo com a profissão, mas, assim, eu acho que essa é uma questão muito bacana da gente discutir mesmo, que a censura como uma forma de assédio é uma coisa que a gente tem que pensar, de repente, né, como é que isso dialoga, né, uma coisa com a outra. Agora, quanto à questão de se pensar na forma como a gente tem que estruturar a parte formal mesmo, né, e coletivamente, né, eu gostei mesmo do comentário da colega que falou sobre a mobilização, para ela é uma referência. Eu acho que, por mais que a gente tenha sofrido vários ataques, né, vários repórteres, principalmente, dentro da EBC, nós temos um grupo também bastante coeso ali, que luta bastante, de verdade, assim, é um núcleo, até queria realmente agradecer, assim, porque esses colegas são maravilhosos para realmente a gente conseguir fazer frente a isso, assim, e tem vários exemplos, teve um colega, por exemplo, que literalmente, né, isso foi até, realmente foi para a imprensa, vários colegas de outros veículos souberam desse caso, mas é isso, foi um colega que saiu em defesa mesmo da empresa, né, e sofreu perseguição, né, ele defendeu que a gente deveria fazer jornalismo ético, jornalismo que realmente atendesse, né, a população, enfim, vamos colocar assim, em resumo, né, e sofreu, né, perseguição, foi uma coisa terrível, e os colegas se solidarizaram e realmente se mobilizaram para fazer um protesto mesmo, assim, porque foi uma coisa realmente esmagadora, aterradora para alguns, mas realmente combustível para outros, né, que tentam ali realmente estender a mão e mostrar realmente que a pessoa não está sozinha, que isso é muito importante mesmo, né? Eu entendo que a Margarida colocou sobre a questão do medo, né, de os colegas se sentirem acuados, mas realmente a gente tem que pensar que, como eu falei, eu realmente acredito muito nisso, eu acho que ninguém está blindado contra isso, eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, né? E aí, só para finalizar, quanto à questão burocrática, que é uma coisa que eu acho que é bem interessante para falar, eu acho que uma questão do assédio também, que a gente tem que estar muito atento, como muitos chefes utilizam também a via burocrática, a via formal aí, né, para continuar investindo, né, nessas perseguições. E isso confere um verniz, né, de oficial, assim, né, de uma coisa oficial realmente que está acontecendo de uma meio que como se fosse desmanchar essa ideia de que é uma luta desleal, na verdade, né, que há uma pessoa que está numa posição privilegiada numa hierarquia esmagando outra que está nessa cadeia abaixo dela. Então, assim, eu acho que a gente tem que também estar muito atento a isso. Assim. Uhum. Obrigado, Letícia. Margarida, antes de passar para você, tem duas questões aqui, um comentário rápido e duas questões aí envolvendo a questão da legislativa, né? Bom, o comentário é que essa questão do assédio é tão violenta, quem está falando aqui é o presidente do sindicato, Paulo Zocchi, é tão violenta, marca tanto a vida das pessoas, né? Que às vezes mesmo fora da empresa, depois de sair do emprego, a pessoa nem quer mais tocar, por exemplo, para frente a ação judicial, porque não quer reviver mais nada naquela empresa. É uma situação gravíssima. Bom, as duas perguntas são o seguinte. Primeiro, o Wagner pergunta como o judiciário brasileiro tem tratado a questão do assédio moral no local de trabalho. E outra questão o Marcos Aparecido Escadinha, nosso diretor lá em Campinas, ele pergunta como que a Justiça do Trabalho tem se comportado frente às denúncias de assédio moral. É isso, Margarida.
Margarida, liga seu microfone. Terrível. Bem, a primeira coisa que a gente necessita fazer quando tem um assédio, quando é assediado, à medida que a gente vai adquirindo a força, né, adquirindo a certeza que aquilo não é normal, e todo mundo que é assediado sabe muito bem que ser humilhado no ambiente de trabalho, isso não pode ser normal, a gente não pode considerar como normal, isso é uma violência. Então, a primeira coisa que esse trabalhador, essa trabalhadora deve fazer, anotar, fazer uma espécie de diário, anotar cada dia o que vem acontecendo, em que horário aquilo aconteceu, em que contexto aquilo aconteceu, quem estava presente naquele momento das humilhações. Então, para que esse tal desse apanhado de escritas? É porque em algum momento isso pode servir de testemunho para ela. Se ela, em consequência do assédio, e é muito comum, eu diria para vocês que mais de 80% adoece em consequência das violências sofridas. Ninguém é feliz sendo humilhado. Então, quando essa pessoa começa a ter determinados transtornos, não precisa adoecer, ter um estresse, mas ter ansiedade, ter insônia, ela deve sim procurar um profissional, seja ele psicólogo, seja ele médico, e esse diagnóstico, esse atestado que esse médico, esse psicólogo deem para ele, para ela, isso vai servir como testemunho lá na frente quando ele resolver fazer a denúncia. A terceira coisa é emitir a CAT, que é a CAT, uma comunicação de acidente do trabalho. Então, todo assédio moral, assédio não é doença. Assédio ocasiona doença. Se a gente fosse, mas como você está pensando em uma CAT, uma comunicação de acidente de trabalho, é porque dentro do assédio está relações de pessoas, está a relação de organização. Então, é aquilo que a gente vem chamando de riscos psicossociais, que ele vai se caracterizar pela forma que organiza o trabalho, pela forma que distribui a tarefa, pela forma como eu dou a ordem, enfim. É um elenco muito grande de ações que a gente caracteriza como riscos psicossociais. Então, o assédio está contido dentro dessa questão aí dos riscos psicossociais. Então, faz a CAT, né? Uma outra coisa que se pode fazer, e foi muito comum em determinado momento, principalmente no início da discussão do assédio, lá pelos anos 2000, era boletim de ocorrência, o BO. O BO pelas humilhações sofridas dentro do trabalho. Para que serve isso? Também como um papel para testemunho. O advogado, quando vai trabalhar, ele precisa de papéis, ele precisa de testemunho, senão vai ser bastante difícil para ele defender aquela pessoa. Que outra coisa eu posso fazer? Ir na Delegacia Regional de Trabalho, naquela época tinha, agora já foi desfeita, na Delegacia Regional de Trabalho, e fazer a queixa, fazer a denúncia a um núcleo que tinha lá de combate ao assédio moral e à violência moral. A pessoa aqui em São Paulo, que era responsável, continua, mesmo sendo desfeito esse segmento, ele continua recebendo, sim, as denúncias e faz esse laudo e dá para o trabalhador, a trabalhadora. Um outro aspecto que pode e deve ser, principalmente se é um assédio coletivo, se todos os trabalhadores, ou mais de um, mais de dois, todos os trabalhadores sofreram a questão do assédio coletivo, né? Eles podem ir no Ministério Público. Para que no Ministério Público? Fazer a denúncia. Normalmente o Ministério Público aceita não um trabalhador, mas quando é o conjunto, quando é o próprio sindicato que representa aqueles trabalhadores, que é outra forma que pode existir, e o sindicato, e fazer a denúncia no Ministério Público. Que mais? A Comissão de Direitos Humanos. Em todos os locais tem Comissão de Direitos Humanos. A OAB tem Comissão de Direitos Humanos, na própria Assembleia Legislativa tem Comissão de Direitos Humanos, enfim. A gente vai procurando e faz a denúncia do que está acontecendo na Comissão de Direitos Humanos. Por que Direitos Humanos? Porque uma violência, como o assédio moral, atinge a nossa honra, atinge os nossos direitos enquanto cidadão, né? Leis, se falou aí, sim, leis do Brasil, estado de, agora não está me vindo o nomezinho da cidade, foi aqui nesse estado de São Paulo a primeira lei que aconteceu no Brasil. Eu não me lembro se foi via mão, mas foi a primeira lei que aconteceu no Brasil, depois veio na capital, né, essa lei, mas sempre eu lembro o seguinte, a lei, ela é importante, mas ela não anda sozinha. Se não tiver os trabalhadores organizados com o seu sindicato, pressionando, exigindo e denunciando, essa lei absolutamente não tem valor nenhum, não tem utilidade nenhuma. Hoje já existe em quase todos os estados do Brasil legislação específica em questão aí do combate ao assédio moral, de reconhecimento do assédio moral, leis que são tanto no âmbito do estado,
no âmbito municipal, também no âmbito federal, né? Então, existe uma série de mecanismos que dá para se fazer. Mas hoje o que a gente mais luta em termos de lei, e a gente reconhece que vai ser muito difícil nesse momento, com um governante federal que destrói direitos, mas a luta seria pelo reconhecimento, pela aprovação da Convenção 190. Convenção 190, que é da OIT, que se vocês tiverem curiosidade de ler na íntegra, entra na OIT e chama, ou se quiserem, eu mando para vocês, essa convenção em que o governo federal deveria, sim, reconhecer. Aqui na América Latina, o primeiro país que reconheceu foi o Uruguai e depois a Argentina. O Brasil, eu duvido muito. A Venezuela sempre teve o reconhecimento da violência no trabalho, desde a época ainda do governante anterior, o que morreu, Hugo Chávez, né? Então, a legislação avançou muito em relação a essa questão, mas ainda falta a questão aí da Convenção 190 para a gente ter um ganho muito mais positivo. E tem uma outra perguntinha aqui que eu escrevi. Eu queria fazer um comentário, alguém que disse assim, uma pessoa que sofre o assédio, depois de um tempo, ela tem dificuldade de reviver essa situação, e é fato, né? Quer dizer, eu sempre digo o seguinte, que quando a dor da alma é uma dor que não tem cicatrização, ela é invisível para aquele que está do lado, para aquele que está na frente, para aquele que muitas vezes faz um comentário indevido, mas isso é bobagem, deixa isso para lá. Não é tão fácil assim, deixar isso para lá. A dor na alma é uma dor de uma intensidade tão grande que a gente chama, é um sofrimento imposto. Então, por ser imposto por condições sociais, por condições de trabalho, por condições de gestão, de administração, por ser imposto por essas condições, é um sofrimento da ordem do ético político. Ético político inclusive, esse sofrimento pode levar à morte, como morte por suicídio. Aliás, esses dias eu tive um suicídio que chegou a mim. Então, quando uma pessoa faz essa direção em relação ao suicídio, na verdade, a mensagem que ela está nos dizendo, eu não aguento mais esse sofrimento, eu quero acabar com esse sofrimento, eu não suporto. E é a forma que ela encontra, dentro de toda a dor, né, de dar um fim àquele sofrimento. Não só para ela, mas para aqueles que estão ali no entorno dela. O Wagner e uma outra pessoa perguntou sobre a questão do judiciário e da justiça trabalhista. A justiça trabalhista, em várias circuncisões, em vários estados, ela tem sido com uma atuação muito interessante. Porém, tem outros departamentos, digamos assim, outros setores, outros estados, em que muitas vezes eu vejo, inclusive, o trabalhador, quando leva uma queixa, uma denúncia de assédio moral, ele termina sendo humilhado mais uma vez. Se vocês tiverem curiosidade e tem acesso, as pessoas a ler alguns laudos, algumas trâmites da justiça, né, conclusões, assim, eu tive um caso que o trabalhador, depois da denúncia, que foi terrivelmente sofrida para ele, que esse moço, por 3 vezes tentou suicídio, terminou assim, entrando na justiça. E o juiz não só desqualifica, quer dizer, humilha ele mais uma vez, e mais uma outra vez, quando ele resolve pagar esse trabalhador, humilha, mas indeniza com R$1.000 em 2 vezes. Então, isso aí não tem cabimento. Como você vai aceitar um juiz que tem esse tipo de prática, de reforçar a humilhação que é do empregador? Em algum momento, não sei se foi a Letícia que falou aí, mas quem termina ganhando sempre nessa história, se a gente fechar os olhos, se a gente nada fizer, se a gente deixar para lá, quando eu digo a gente, nós trabalhadores como um todo, que vai ganhar sempre é a empresa. Não esqueçam que quando tem a questão do assédio, não é só por antipatia, não é só porque não gosta da pessoa. Não. Eu até poderia perguntar para você, será que a gente pode dizer que o trabalho hoje é uma fábrica de felicidade ou de infelicidades? Eu acho que cada um tem que pensar nisso, né? Então, esse envolvimento, essa exigência de vestir camisa, né? Essa exigência de batalhar pelo crescimento da empresa, essa exigência de ser MEI, de ser empreendedor, de assumir a expansão da empresa, de vivenciar a plenitude da acumulação da empresa, que se a empresa acumula, você também ganhará. Será que isso é verdadeiro? Até quando a gente vai acreditar nesse discurso, né?
Então, essa coisa aí da máxima empresarial, que é a sua desmedida de acumular, acumular, acumular e lucrar, lucrar, não pode ser o nosso novo elixir. Não pode ser. Né? Esse é o elixir deles, é o elixir empresarial. A gente não pode esquecer da questão da luta de classe, a gente não pode esquecer do lugar que os trabalhadores estão, independente de ser médico, de ser advogado, de ser jornalista, independente da profissão. Qual é o lado que nós estamos? Nós somos donos do meio de produção, nós somos donos da empresa, nós somos donos ou nós somos empregados daquela empresa, ganhamos um salário por aqui. Então, o adoecimento, os acidentes, que a gente nem, quando toca esse mundo aí dos acidentes, que é algo terrível, os assédios, as mortes, os suicídios, só, infelizmente, ganham visibilidade quando a tragédia acontece. Enquanto não acontece, é como se nada tivesse acontecendo dentro daquela empresa. A empresa é boazinha, a empresa produz muito, a empresa ganha muito. Bom, mas só pensar, por exemplo, não só o setor de jornalismo, vamos pensar o setor financeiro. Quanto nós temos de assédio, quanto nós temos de demissões nessa fase de pandemia, né? E quanto nós temos de adoecimento, de sofrimento. Então, esse novo mundo do trabalho, né, terceirizado, com novos escravos de novo tipo, né? Em que termina se submetendo porque precisa daquele emprego para sobreviver, né? Então, é um mundo do trabalho precarizado, né? Eu acredito que ele, na verdade, é a nominação da nova miséria, a nominação da nova miséria humana, silenciosa, sutil, e que expõe, na verdade, para mim, o espectro da barbárie social, a qual a gente não pode, eu não posso aceitar como normal essa situação. Então, era isso, mais ou menos, que eu acho que ficou alguma coisa sem responder, mas, enfim, as humilhações a gente não pode aceitar que elas se convertam, né, em uma estratégia, ela é uma estratégia de gestão das empresas, mas a gente não pode banalizar, naturalizar, porque quando a gente banaliza e a gente naturaliza as humilhações, os lados de violência, as doenças que ocorrem em consequência do trabalho, a gente está banalizando, a gente está naturalizando. Ou a gente está indo para a barra. Margarida, tem várias questões aqui ainda que acabaram de chegar e nós também já estamos estourando o nosso tempo, mas não dá para deixar de colocar essa questão. Eu queria, então, pedir licença para todo mundo aqui. Tem 3 questões que chegaram, né? Uma delas já foi, de certa forma, respondida, mas a gente vai reprisar aqui, que acho que é importante. A primeira e mais importante, e que aí eu queria que você centrasse nessa questão, a Akemi, ela faz um relato aqui e, ao mesmo tempo, uma pergunta que é muito importante. Né? Que é o seguinte: como registrar depressão como acidente de trabalho? No meu caso, eu tenho certeza da causa, mas o médico do INSS deu a entender que é muito difícil de provar e não vale a pena correr atrás disso. Né? Então, eu acho que essa é uma questão central para nós, trabalhadores. Como que a gente prova, né? Como é que a gente registra essas questões como acidente de trabalho, enfim. A Solange Santana, que é diretora nossa também da Baixada Santista, ela pergunta: o que serve, além de tudo que você colocou aqui, o que mais serve para documentar o assédio moral diante da justiça, além do material impresso, testemunhos e tal, né? A Isabela, e aí é a pergunta que eu disse que de certa forma já foi respondida, né? Que ela pergunta: a senhora considera que houve um aumento de relatos de assédio moral durante a pandemia? Com isso, Margarida, eu queria que, respondendo essas questões, né, a gente vai finalizar e, claro, vamos voltar lá com a Letícia também, que está aqui participando com a gente, né, e já dizer o seguinte: nós vamos ter que voltar a fazer outras lives sobre essa questão, porque o tema é importantíssimo, é urgente, e precisamos aprofundar, precisamos discutir mais. Eu, Letícia? Sou eu mesma, né? Bom, lógico que é possível, sim, você caracterizar a depressão. Infelizmente, eu tenho que lhe dizer que quando você chega na peritagem da Previdência, em poucos minutos não se dá, aliás, nenhuma doença do âmbito do mental não se dá para fazer o diagnóstico em 5 minutos.
eu tenho que escutar toda a história, muitas vezes eu tenho que ir no ambiente de trabalho, eu tenho que ver a organização de trabalho, né? Normalmente, quando uma pessoa tem depressão, tem causas, sim, grande parte tenta ir para a causa biológica, mas tem causas, sim, materiais, concretas, que eu vou encontrar na organização de trabalho. Como é que ele te passava a tarefa? Como é que ele te dava as ordens? Como é que o teu trabalho era realizado? Enfim, é toda aquela coisa que compõe a organização de trabalho que vai constituir o que eu falei, os riscos psicossociais, é bastante complexo, não dá para ser em 10 minutos, sim, fechar o diagnóstico, e normalmente o perito da Previdência, ele tem não estou desculpando ele, mas ele tem uma carga enorme que ele não está preocupado de dar ou não dar a CAT. Normalmente ele não dá a CAT, né? Até porque dar a CAT, isso significa para ele ter que fazer um laudo maior, enfim. Então, eu diria para você o seguinte, quando a gente tem uma doença que, como você disse, eu tenho certeza que foi ocasionada em consequência do trabalho. Então, além das provas que eu devo ter, provas essas que a gente já citou, mas que também cabe, quando eu estou sofrendo humilhações dentro do ambiente de trabalho, eu fazer o meu diário, eu gravar, hoje tem uma facilidade muito grande para a gente gravar as situações. Tem o meu celular que eu não preciso nem dizer estou gravando, eu gravo as situações que estão acontecendo. E eu, antes de ir a esse perito, eu passo no médico do trabalho, passo no psiquiatra, que me deu o diagnóstico, psiquiatra que tenha formação com medicina do trabalho, que se ele for psiquiatra medicalizador, ele vai medicar e pronto, acabou a situação, ou ele vai responsabilizar a biologia e pronto, acabou a situação. Então, você veja como ainda a gente é uma luta, você não imagina como é uma luta insana, inclusive com os próprios colegas. A gente está colocando a questão do depressão, a questão do estresse, a questão da ansiedade e tantas outras, o burnout, por exemplo, muito comum em professores, boreout, que a gente nem no Brasil fala, o karoshi, que é outra questão. Então, tem várias situações que ainda é uma luta, é uma briga, não pense que tem sido fácil entre nós e os colegas, é difícil e a gente tem que peitar, e a gente tem que ir em cima, muitas vezes, mostrando que o colega não está atento em relação a isso. Então, além de levar o seu laudo do psiquiatra, o laudo de um psicólogo, o laudo de um médico do trabalho que esteja envolvido no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que, por enquanto, ainda não foram destruídos. E, por enquanto, é um pessoal, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, CERESTES, que tem todos os cantos aí do estado de São Paulo, aqui também na capital, em todas as regiões, ainda é um pessoal bastante comprometido. Com esse laudo, quem pode emitir a CAT, o sindicato, pode emitir a CAT, o médico que te atende, o médico do trabalho, e no fim, pode até emitir a CAT você própria. Só que assim, quando o trabalhador emite a CAT, ele tem que ter a prova, né? Não só a história dele contada, o laudo dele contado, mas também o laudo dos profissionais, psiquiatra e psicólogo, de preferência, e o médico do trabalho, né? Nunca esqueçam nunca que a gente também, quando pergunta assim, será que é só aquele material que eu falei que a gente pode ter como testemunha? Não, a gente pode gravar. E-mail, não sei se vocês sabem, né? Então, e-mail, a gente está louco da vida, chateado que recebeu aquele e-mail, que senhora prova, não se joga fora. Não se joga, a gente pega um pendrive, a gente joga no pendrive e faz a impressão daquele material. Enfim, a gente vai tentando descobrir, armazenar provas e provas que, no primeiro momento, pode até parecer que não parece, né? Que não. Eu só para contar uma coisa para vocês rapidamente, uma do setor de vocês, uma jornalista, foi terrivelmente assediada, então é uma coisa que eu chamo até a atenção para vocês. Não tomem a ideia de dar uma manifestação pública contra o assediador enquanto o processo não correu. Porque não sejamos inocentes, né? A justiça também tem classe, gostaríamos muito que ela fosse bem neutra no sentido da justiça, né? Mas, infelizmente, muitas vezes, quando você vai para os meios de comunicação, faz um relato, depois que você já entrou na justiça e ganhou, perfeito, né? Mas enquanto o processo está andando e você faz a denúncia, dá visibilidade, muitas vezes o assediador se utiliza disso contra você. E eu tenho visto, assim, fico indignada como eles se aproveitam dessa situação. Enfim, eu acho que era isso mais ou menos, não sei se... E eu queria dizer o seguinte, que como conclusão, que a gente deve
né, repito, deve colocar um chega a essa barbárie, né? E, quer dizer, se vocês olharem, tiverem a curiosidade de olhar o número de doenças, o número de acidentes, agora está subnotificado. Aliás, tudo está subnotificado, até a Covid está subnotificado. Mas quando a gente vai olhar os acidentes, as doenças, né, as questões aí de transtornos mentais que acontecem no trabalho, a gente é como se estivesse num campo de guerra. Então, a gente deve colocar um chega à barbárie, né? Mas isso depende de todos nós, de cada um de nós, da nossa resistência cidadã. Também das organizações, quando eu falo das organizações, eu estou falando dos sindicatos, né? Também, de alguma forma, dos partidos que se dizem comprometidos com a classe trabalhadora, que também se atuem, que também os movimentos sociais articulados com os sindicatos, que também atuem em torno de uma proposta que englobe não só o término da questão das doenças no ambiente de trabalho, mas também que haja uma proposta que haja que o trabalhador participe ativamente, né, dessa luta, dessa frente, né, e por isso eu diria a vocês o seguinte, eu não posso ser tolerante, né, com modelo de gestão, com modelo de cultura, né, bonito, missão, visão, valores, que humilha. Então, é um modelo de gestão que humilha, que atormenta, que adoece e que mata milhares de trabalhadores e trabalhadoras anualmente. Né? Então, se vocês tiverem curiosidade um dia de olhar as estatísticas que existem, né, até 2017 ainda tinha estatística, agora a gente, por enquanto, não encontra, né? Então, se vocês pudessem olhar, é assustador. Então, portanto, para mim, e aí eu queria dizer, todo risco que existe no ambiente de trabalho, a gente diz, tem um nível de tolerância, né? Tem um nível de tolerância, o qual a gente vai, o risco químico, o risco físico, a ergonomia, tem um nível de tolerância. Na violência não tem nível de tolerância, tolerância zero. Não dá para a gente tolerar violência dentro do meio de trabalho, humilhações dentro do meio de trabalho, agressões dentro do meio de trabalho. Então é zero, tolerância é zero para todos os tipos de violência no meio ambiente de trabalho e socialmente. Né? E aí eu amplio, quer seja essa violência física, quer seja essa violência sexual, quer seja a violência moral, quer seja a violência psicológica. Então, cabe a todos nós essa frente que alguém falou aí em algum momento, não só ela acontece dentro do sindicato, mas é uma frente que deve acontecer muito mais ampla, de uma forma muito mais ampla, ou seja, socialmente e dentro dos próprios espaços dos movimentos organizados. Então, eu acho que é isso aí. Muito bem, Margarida. Nós vamos chegando aqui aos finalmente da nossa live de hoje, a primeira live do Sindicato dos Jornalistas, discutindo essa questão do assédio moral e, sobretudo, nesse momento da pandemia. Nós queremos agradecer muito a você e a Letícia por se dispuserem nessa noite a estar com a gente. E também as dezenas de pessoas que nos acompanham, né? Seja pelo Facebook do sindicato, quanto pelo YouTube também. Mas eu queria antes que a Letícia fizesse as suas considerações finais para nós e depois fechamos com a Margarida. Vou deixar nós três aqui agora na tela, tá bom? Claro. Então, eu
só queria finalizar pontuando, repisando, né, o que eu falei anteriormente sobre a questão da importância, né, de realmente os colegas também chegarem a esse entendimento de que é uma questão coletiva, né, como é uma prática que realmente se instala, às vezes, sutilmente, né, mas também está bastante disposto, bastante ligado, né, no que está acontecendo com o colega na mesa ao lado de verdade mesmo, né, porque às vezes a gente está um pouco alheio ali, mas eu acho que isso é fundamental para a gente também começar realmente a ampliar e afinar um pouco essa percepção realmente, né, que às vezes exige um pouco de um olhar um pouco mais sofisticado para realmente entender qual é a dinâmica, né, de poder que está se desenrolando ali, mas realmente topar, né, tá nessa corrente, assim, de proteção, porque, de fato, os trabalhadores, somente juntos, né, que vão conseguir fazer realmente isso funcionar mesmo, né, isso engrenar, eu acredito que isso é fundamental, assim, e só apontando questões da pandemia, né, eu acho até engraçado, porque eu vejo muito também essa discussão em torno do assédio nesse contexto, e muitas pessoas ficam surpresas mesmo, né, com essa curva ascendente, mas, na verdade, para mim faz muito sentido, né, por várias questões, porque eu acho que as pessoas estão em casa sozinhas, então elas não têm realmente um colega ali ao lado, né, fisicamente próximo para, de repente, estar de olho, né, no que está acontecendo, não tem, de repente, é isso, né, essa coisa de o assediador estar se sentindo mais confortável, né, por estar ali nesse ambiente do WhatsApp, aí pensa que a pessoa às vezes não vai estar realmente pensando em registrar aquilo, vai deixar passar, como a Margarida colocou, né, de repente, até no impulso de tentar se livrar daquela situação desagradável, vai apagar a mensagem, né, com raiva, com mágoa, com tristeza mesmo, porque a gente realmente se abate, mas é isso, eu acho que são vários fatores, né, e eu acho que, aí voltando também, eu acho que a questão de a gente não buscar também fugir um pouco desse tom de tentar conciliar as coisas, porque a gente não está lidando realmente com essa pessoa que foi vítima e às vezes é até demonizada, como eu coloquei, essa pessoa que é vista às vezes como difícil, né, de lidar e etc. Na verdade, às vezes ela está só reagindo, né, a coisas que você nem está vendo, e eu acho que esse tom conciliatório às vezes é ruim, porque é uma forma de colocar em oposição, na verdade, a uma oferta de suporte que você pode estar dando para o seu colega, né? Então, é não colocar também, não, veja, mas você pode conversar com a chefe e tal, não. Eu acho que você tem que primeiro escutar, e aí, como é que tá, né? Você tá bem? Você tá vendo que o colega não tá produtivo, né? Eu sei porque isso aconteceu comigo, né? Eu entrei no processo muito de depressão também, e alguns colegas que eram até próximos não sacaram muito, né? Então, eu acho que a gente pode estar com essa visão um pouco ampliada, né? E sempre nessa escuta mesmo, essa disponibilidade para o outro, acho que é importante. E é isso, eu queria finalizar só agradecendo também pela oportunidade para falar, não é muito fácil, mas é importante mesmo que a gente discuta isso, assim. Muito bem, Letícia, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar aqui. Antes de passar para a Margarida, tem um recado, eu queria passar um recado importante, né, para todos os jornalistas do nosso estado de São Paulo acompanhar o nosso site, Sindicato dos Jornalistas de São Paulo.org.br, sjsp.org.br, lá tem todas as informações, notícias, né, as campanhas salariais, a luta contra o assédio moral. Tem também a relação e a lista dos nossos cursos de formação que a gente pretende, estamos aí recomeçando, e é importante que a gente participe, que a gente se una. E eu quero aqui dois comentários rápidos e importantes aqui. Primeiro, do Paulo Zoc, presidente do sindicato, dizendo parabéns, doutora Margarida, pela clareza e firmeza de suas posições e por seu compromisso com condições de trabalho boas e saudáveis para trabalhadores e trabalhadoras. E a Isabela Vieira, que diz o seguinte: sim, gente, temos que enfrentar juntos. Qualquer luta precisa ser organizada,
coletiva, sindicalize-se. O sindicato é nossa arma, é muito importante, é a ferramenta do trabalhador para que a gente possa enfrentar estes e outros problemas, essas e outras questões que nos afligem. Doutora Margarida, para seu comentário final, suas considerações, e desde já, em nome do Sindicato dos Jornalistas, agradecendo sua disponibilidade de estar com a gente, hoje à tarde que você não passou muito bem, mas ainda bem, está ótima agora, né, junto conosco aqui. Né? Letícia, brigadão, viu? Bom, eu queria primeiro agradecer a vocês, em especial a você, Edu, e eu gostaria de dizer o seguinte: quando a gente obedece por medo, aquele que nos domina, a gente satisfaz o desejo do tirano e somos escravizados. Eu acho que isso a gente sempre tem que estar atento em relação a essa questão. Então, nesse sentido, aquele que se submete por medo, eu acho que a Letícia colocou isso assim excelentemente, é um servo que não conhece as razões da sua submissão. Então, esse é um ponto fundamental que a gente tem que pensar. Por que eu me submeto? Por que eu aceito? Se eu não fiz nada para... E mesmo que tivesse feito, nenhum trabalhador vai fazer, que vai extrapolar de tal forma que dê motivos para o outro lhe humilhar. Então, assim, podemos e devemos transformar a necessidade em uma feixe de possibilidades, como foi citado aí pela última questionamento. Vamos nos sindicalizar, vamos nos juntar, e eu diria mais, que essa possibilidade seja a expressão de ações, de atos, de atividade, o que só pode ser com o outro, não pode ser sozinho. A gente até tenta, mas sozinho, como diz o popular, morre na praia, né? Então, o desafio dos dias atuais é adotar como categoria de intervenção, e para mim, cada vez eu vejo como mais necessário, a solidariedade, que a gente esqueceu tanto. Aliás, que o capitalismo nos impôs, né? O esquecimento da solidariedade, né? A amizade, a ajuda mútua e o amor, né? Pois são esses sentimentos objetivados em atos e ações que estendem a mão, enquanto o medo, ele nos faz recuar, ele nos faz perder a generosidade e nos conecta com um tempo presente que nos tornamos egoístas, nos tornamos solitários, individualistas. E por isso eu disse em um momento, e sempre estou repetindo e refletindo, eu não aceito essa ideia do novo normal. O novo normal, se é um novo normal bom, é para o empresário, é para o sistema financeiro, é para o grande dono de empresa, né? Então, a gente não pode perder essa questão da solidariedade, né? Porque senão a gente aceita naturalmente os sacrifícios, a gente faz renúncias, a gente aceita a solidão, como se fosse algo que não tem jeito, que é assim mesmo. Então, somente a nossa intervenção e atividade poderão acelerar o trabalho de parto do amanhã. E como parteiras e parteiros, um dia eu já fui parteira, mas como parteiros e parteiros do devir, anunciaremos e construiremos cotidianamente o acontecer de uma nova história. Mas uma nova história em que devemos dar as mãos, mais do que dar as mãos, agir, atuar conjuntamente, né? E só assim a gente pode construir um novo feixe de possibilidades, ora abrindo caminhos, derrubando fronteiras de agonia, superando as raias do desespero e desesperança e de incertezas, ora dialogando com os conflitos, aceitando as diferenças, tendo como guia e norte a edificação arquitetural de uma sociedade livre da miséria, da exploração, das discriminações, das intolerâncias, do racismo, do sofrimento imposto, das injustiças e do mais... já chegou até na minha categoria, médicos uberizados. A gente não pode simplesmente constatar isso, a gente tem que agir. E agir, desculpem isso que eu vou dizer, não dá para ser só assinando manifestos de apoio. Tem que ser ação, presente, com a comunidade, com a massa, com a população, com a categoria. Né? Então, gente, eu me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez, obrigada. Vou ler aqueles comentários, eu não sei se ficam aí, fica, Edu? Eu acho que ficam, eu também, eu creio que ficam sim, mas aí se não ficar, a gente te passa depois, dá um jeito de chegar até você e a Letícia. Exato, eles nos fazem crescer e eles nos fazem refletir e pensar em novas ações. Então, muito obrigada, pessoal, a todos que vocês estavam, e desculpe, hoje eu não estou legal com a minha garganta, com o meu estômago, enfim, consegui. Por amor a Edu,
e por respeito a Letícia e todos vocês, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigado, Margarida. Tem só mais, eu queria só reforçar aqui, gente, importante para todos nós, para todos os jornalistas do Estado de São Paulo. Eu quero, em tempos de pandemia, nós estamos funcionando em home office, o sindicato, e aí o celular, o telefone para denúncias de assédio moral, 99180-1170, o código é 11, né? Então, 11-99180-1170 é o celular para denúncias de assédio moral e é muito importante. O Paulo Zoc diz aqui, Letícia, parabéns pela coragem da sua fala, é um exemplo para os jornalistas do combate ao enfrentamento ao assédio moral presente em grande número de redações. O Norian Segato, que também é diretor do sindicato, parabéns Margarida, Letícia e Zé, ótimo e importante debate. Wagner Martins, parabéns aos três, a Zé Eduardo, Letícia e doutora Margarida, todos os participantes, ótimo debate, ótima conversa. Né? Priscila, Margarida sempre gigante, sempre grande, é isso mesmo. Valeu, gente. Então, queremos agradecer aqui em nome do Sindicato dos Jornalistas, dos diretores, diretoras que arduamente lutam diariamente, incansavelmente para combater o assédio moral, para lutar por melhores condições de trabalho junto com a categoria. Agradecer a Letícia Bond, a Margarida Barreto por terem estado conosco nessa noite, nessa primeira live do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. Beijo no coração, um grande abraço. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, obrigado.